Você já parou para pensar como ter aquela sabedoria de verdade, sabe? Para lidar com a vida. E se tudo isso já tivesse num livro antigo, prontinho para mudar seu dia? Olha, não pula esse conteúdo não, a gente promete aqui uma chave, viu? Para entender melhor as coisas, ter mais prudência. Dá uma olhada na descrição depois e descubra como começar essa transformação agora mesmo. Olá, eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. Sejam muito bem-vindos ao 8 Bits de Informação Útil. Que alegria ter a companhia de quem nos ouve por aqui. Se a escuta for pelo Spotify, a gente convida a seguir o nosso canal, viu? E procure também por 8 bits de palavras transformadoras. Verdade. E se estiver acompanhando pelo YouTube, se inscreve lá para não perder nadinha, porque hoje a gente começa uma jornada muito especial. Sim, é uma análise completa da Bíblia Sagrada. A gente vai capítulo por capítulo, mergulhar juntos mesmo, com uma linguagem assim bem clara, buscando pensar junto, refletir e, o mais importante, como aplicar isso na nossa vida, né? No dia a dia. A gente quer que seja um tempo bom, sabe? De aprendizado, de crescimento para todo mundo. Vale a pena conferir a descrição aqui da nossa conversa, que lá tem um guia dos pontos principais que a gente vai tocar hoje. Que a bênção de Deus ilumine esse nosso tempo aqui. Vamos começar essa exploração juntos? Vamos sim. A gente começa pelo livro de Provérbios. Nossa, um tesouro de sabedoria, né? Que a maior parte é atribuída a Salomão. E logo de cara, ali no capítulo 1, ele já diz para que serve. Pra gente conhecer a sabedoria, a instrução, entender o que é prudência. É um convite direto mesmo. É interessante que ele já coloca o fundamento, né? A base de tudo isso lá no versículo 7 do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E isso, é bom dizer, não é ter medo, né? É um respeito profundo, uma reverência que coloca a gente no lugar certo diante de Deus. Exato, é o ponto de partida. E o texto diz que os loucos desprezam isso, né? Ignoram essa sabedoria. E logo em seguida vem aquele chamado para ouvir os pais, a instrução deles. O capítulo 1, versos 8 e 9, fala que isso é como um adorno, algo que embeleza a vida. Sim, um enfeite e, ao mesmo tempo, um alerta muito forte, né? Contra as más companhias. Ali do 10 ao 19, fala daqueles que tentam atrair para o mal, para a violência, para a cobiça. E mostra que esse caminho da cobiça leva à destruição, né? Destrói a própria pessoa. Interessante é que a própria sabedoria no livro, ela ganha voz. Parece uma pessoa chamando alto, nas ruas, ali do verso 20 em diante no capítulo 1. É verdade. Ela não fica escondida. Não fica. Ela se oferece, convida os simples, os zombadores, chama para deixar a tolice e ouvir a repreensão. Mas também deixa claro, quem recusa esse chamado enfrenta consequências bem sérias. Tem uma urgência nisso. É verdade. E para encontrar essa sabedoria não é fácil, né? O capítulo 2, ali nos primeiros versículos, compara com procurar prata, com cavar atrás de tesouro escondido. Exige esforço, né? Diligência. Não é algo que a gente acha por acaso, assim, tropeçando. Tem que querer, tem que buscar. E a fonte? De onde vem essa sabedoria toda? O capítulo 2, lá pelos versos 6 a 8, diz que vem de Deus. Sim, é Ele quem dá aos retos, aos sinceros, e Ele protege quem anda nesse caminho. E essa sabedoria encontrada, ela funciona como um escudo, né? Protege a gente. Protege do mau caminho, das pessoas com más intenções, da mulher estranha, como o texto fala ali, entre os versos 11 e 19. Preserva a vida e guia pelos caminhos dos justos. É uma proteção completa. E o capítulo 13, então, traz conselhos muito práticos. Aqueles versículos 5 e 6 são demais. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Nossa, isso é fundamental. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que promessa, né? De direção divina, quando a gente abre mão de achar que sabe tudo. É uma entrega, né? E isso se mostra em atitudes práticas. Não se achar sábio demais, capítulo 3, 7. Honrar a Deus com os nossos bens, capítulo 3, 9 e 10. E aceitar a correção de Deus, né? Entender que Ele corrige porque ama, como um pai corrige o filho. Capítulo 3, 11 e 12. Exato. Por isso a sabedoria vale mais que rubis, que qualquer riqueza. Capítulo 3, 13 e 18. É a árvore da vida. E com ela, diz o texto, Deus fundou a terra. Capítulo 3, 19 e 20.
Mostra a magnitude disso. Aí, chegando no capítulo 4, tem um conselho que, nossa, talvez seja um dos mais centrais do livro todo, ali no verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Uau! Tudo parece que volta para isso, né? Para essa atenção interna. Para cuidar da fonte de onde sai tudo, ações, palavras, pensamentos. E guardar o coração também significa escolher bem por onde andar, né? Sim, os versículos 14 e 19 do capítulo 4 falam para evitar o caminho dos maus, que é como escuridão. Enquanto o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Que contraste bonito. Nossa, quanta coisa só nesses primeiros capítulos, hein? Fica muito claro que Provérbios é um manual prático mesmo para a vida. Começando com esse respeito, esse temor a Deus, ouvindo a instrução, guardando o coração. E ainda tem tantos outros pontos importantes que a gente vê ao longo do livro, né? Os alertas contra a imoralidade, o adultério, lá no capítulo 5, no 6. Sim, mostrando as consequências terríveis disso e o valor da fidelidade no casamento, cap 5, 15 a 19. A lição da formiga sobre diligência, cap 6, 6 a 11, para não ser preguiçoso. E aquela lista de coisas que Deus detesta, cap 6, 16 a 19. Orgulho, mentira, quem causa briga entre irmãos. E os contrastes continuam, né? Justo e ímpio, sábio e tolo, a palavra branda que acalma, cap 15, 1, o orgulho que vem antes da queda, cap 16, 18. A importância de controlar a língua, cap 18, 21, o poder que as palavras têm, e o valor de um amigo de verdade, cap 17, 17, 18, 24. E termina com chave de ouro descrevendo a mulher virtuosa, capítulo 31, 10 a 31, que é sabedoria em ação no dia a dia. Que riqueza, né? Fica muito claro que Provérbios nos chama para uma vida com sabedoria, que começa nesse temor, nesse respeito profundo por Deus. Cada conselho, cada contraste desafia a gente a viver de um jeito mais justo, mais prudente, mais íntegro. A pergunta que fica talvez é: como é que a gente pode hoje mesmo pegar um desses princípios e aplicar numa situação real do nosso dia? Fica a reflexão. Seria muito bom ouvir o que quem nos acompanha pensa sobre isso lá nos comentários. E claro, se essa conversa ajudou, compartilhe com mais alguém que pode gostar dessa jornada. Na nossa próxima conversa, a gente continua mergulhando fundo nas Escrituras. Fica ligado com a gente. Que a sabedoria que vem do alto guie cada passo, cada decisão nesta semana. Fiquem na paz.